Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para ouvir a palavra do Senhor e entender aquilo que Ele quer sinalizar e nos mostrar através da Sua palavra. Que nós venhamos ter as nossas forças renovadas e que nós venhamos ter entendimento da palavra de Deus. Amém? A palavra de hoje está lá em 2 Reis, capítulo 5. E aqui vai contar a história de Naamã e de como ele é curado da sua lepra. E diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta tua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou das suas mãos 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Bom, a princípio, aqui vai contar como que Naamã era. Ele era um homem muito respeitado pela sua patente, pelo lugar que ele ocupava. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era um homem muito admirado, muito respeitado. Ele era um homem grande. E eu imagino como esse homem se sentia, porque fora de casa ele era uma pessoa respeitada, ele era uma pessoa admirada, ele era uma pessoa muito importante, mas chegava dentro de casa, quando ele ia se despir de tudo aquilo que ele era fora, ele se deparava com um homem leproso diante do espelho. Ele se deparava com alguém doente. E é muito interessante como o Senhor alcança a vida desse homem através de uma menina que foi feita escrava dentro da casa dele. E eu acredito que essa menina tenha visto, tenha reparado no quanto ele era um homem importante fora da sua casa, mas quando se chegava em casa e se deparava com quem ele se tornava uma pessoa completamente inferior. E ela fala para a mulher de Naamã que existia um profeta em Samaria que poderia o curá-lo. E contudo, Naamã ele ainda tinha fé. Ele teve fé de acreditar nessa escrava e foi até o seu rei pedir permissão para poder ir até Samaria. E diz assim: E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Às vezes nós depositamos tantas expectativas em governantes, em Brasília, em presidente, sendo que não, a cura que nós precisamos, a mudança que nós precisamos está dentro da igreja. A igreja é o extrato da sociedade, nós devemos ser a referência de exemplo a ser seguido. E diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificada. Eu imagino essa cena. Naamã, ele saiu da Síria como o chefe do exército do rei da Síria. Ele chegou cheio de cavalos, foi para lá, levando ouro, levando prata, levando roupa, vestimenta. Só que ele chegou lá e Eliseu manda um mensageiro para falar com ele. E ele saiu da Síria como um chefe do exército, mas Eliseu, o profeta, só estava esperando um homem leproso. E ele manda um mensageiro dizer: Vai e se lava 7 vezes no Jordão e você será curado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá
por-se-á em pé, invocará o nome do seu Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele estava esperando grandes coisas, era assim que ele era tratado, era assim que ele se sentia, ele tinha ego, ele tinha orgulho. E o Senhor mostra que não é assim, não é assim, não é assim que ele vai ser tratado. Deus, algo muito importante desse trecho é que ele diz assim: passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Deus, ele não vai passar a mão na sua lepra, na sua ferida. Deus, ele não se une com a sua dor, ele trata a sua dor, ele entende a sua dor, mas ele se une com a sua cura. E diz assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação, ele ficou muito bravo. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta lhe dissesse alguma coisa grande, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Eles estavam dizendo: o Senhor já veio até aqui. O Senhor fez toda essa passagem, chegou até aqui. Se o profeta tivesse te pedido uma grande coisa, você não faria? Ele te pediu uma coisa simples: entra no rio. A não cura você já tem. Leproso você já está. O que você vai perder? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. Bom, assim que eu li essa história, eu me atentei muito, eu fui levada a perceber, a reparar no momento em que nós vivemos na nossa sociedade, onde os princípios de Deus, os valores de Deus vêm sido perdidos, vêm sido manipulados, vêm sido distorcidos. O homem e a mulher, na sua individualidade, têm sido atacado pelas suas escolhas, pelos seus posicionamentos. A família vem sido totalmente destruída, vem sido totalmente desconfigurada. E eu, como mulher, eu tenho visto muitas e muitas mulheres se perdendo no mundo do orgulho, se perdendo no mundo manipulável da sociedade, onde todos dizem o que você tem que ser, o que você não tem que ser, como você deve ser feliz, como você é triste, como se nós não soubéssemos quem somos. E realmente existem muitas mulheres que não sabem quem elas são. Eu tenho visto muitas mulheres questionando as igrejas por se sentirem menosprezadas. E não é esse lugar que Deus nos chama para ficar. E eu tenho visto muitas mulheres fragilizadas com isso, com essa proposta do empoderamento. Ela é doentia para a mulher. Ela é doentia porque ela nos leva até o topo. Só que chega lá no topo nós estamos sozinhas. Porque a ideia do empoderamento é a autossuficiência. E no reino de Deus nós não somos suficientes sozinhos. Então, a mulher, a partir do momento que ela aceita a ideia do empoderamento, ela se ofende com as movimentações de Deus, ela se ofende com aquilo que Deus entregou para ela. Foi assim com Eva. Quando Eva aceita a ideia do empoderamento, de ser como Deus, ela cai e ela morre. Então, a mulher moderna, ela tem que dar o lugar para a mulher eterna. Nós temos que entender os valores que Deus determinou para nós, os princípios que Deus determinou para nós, são coisas inegociáveis. São coisas que nós não devemos negociar, nós temos que ter o nosso posicionamento firme, porque se nós não formos firmes naquilo que somos, naquilo que acreditamos que devemos ser, o mundo vai dizer para onde nós devemos ir. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E nós sabemos para onde nós vamos. Então, que nós não venhamos cair na modéstia do orgulho, de não reconhecer que Deus, ele é suficiente nas nossas vidas, que nada, coisa alguma vai nos fazer sentir aquilo que Deus nos faz sentir. E ele nos entrega algo. O nosso sacerdócio, ele é lindo, o da mulher, ele é lindo. Às vezes
as mulheres se sentem menosprezadas na igreja, mas não. Deus deixou para nós um sacerdócio lindo. Se você for ler em Provérbios 31, a descrição da mulher, ela é uma mulher que ela é confiável, que ela é forte, que ela é destemida, ela é empresária, ela é honrada pela sua família. É isso que Deus nos chama para ser. Não, nós não somos modelos para seguir em Instagram. O nosso modelo a ser seguido está aqui na palavra de Deus. Deus deixa tudo para nós. Isso daqui é um verdadeiro manual de como viver. E às vezes nós esquecemos disso, nós vamos procurar em pessoas, em exemplos, coisas que saem fora daquilo que Deus determinou para nós. Então que nós não venhamos cair nisso, nessa do orgulho, porque o orgulho, ele nos deixa doente por dentro, ele nos adoece. E somente Deus pode nos curar. Amém? Que nós não venhamos viver na birra, viver no orgulho, viver na falta de quebrantamento, mas que nós venhamos reconhecer que somente Deus pode nos curar e somente Ele pode nos levar ao lugar de descanso, de paz. Amém?